Evangelho de João, capítulo 8. Quero pregar sobre o tema Jesus, o mestre da exposição do amor. Você pode repetir isso? Jesus, o mestre da exposição. Em tudo que ele faz, por onde ele passa, tudo que ele realiza, ele expõe o amor. Você achou aí João? Evangelho de João, capítulo 8. Antes vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome como cantamos. Nosso coração é todo seu, Senhor. Porque fomos constrangidos pelo teu amor, porque o Senhor nos amou primeiro. Diz a tua palavra. Estamos aqui hoje, Senhor, para nos debruçar em uma história que reflete isso. E pedimos que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, Senhor. Nesta noite de ceia do Senhor, nesta noite da expressão maior do seu amor, nós estamos aqui, Senhor, e antes disso queremos meditar na tua palavra. Revela a nós, Senhor, o teu amor mais uma vez através desta palavra. Conforta-nos, restaura-nos e alegra-nos. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1. Jesus está vindo de um embate com os fariseus, tentaram mandar prender, aí os guardas foram prender Jesus, não conseguiram, voltaram os fariseus, mas por que vocês não prenderam Jesus? E os guardas disseram, nós nunca ouvimos ninguém falar como ele. E aí cada um foi para sua casa depois disso. E agora vem o texto de João, capítulo 8, eu quero ler do 1 ao 11. Mas Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo ele voltou ao templo e todo o povo foi ao seu encontro. E Jesus, sentando-se, passou a ensiná-lo. Então os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio de todos, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei de Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, que dizes? Eles diziam isso para colocá-lo à prova, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas, como insistissem em perguntar, ergueu-se e disse-lhes, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, todos foram saindo, um a um, começando pelos mais velhos, e ficaram apenas Jesus e a mulher, em pé, no mesmo lugar. Levantando-se, não vendo ninguém, senão a mulher, Jesus lhe perguntou, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Pode sentar. Jesus é o mestre da exposição do amor. Mestre da exposição do amor. E exposição, expor, é tornar algo público. Algo que antes era reservado, eu o exponho, eu torno aquilo público. Seja uma arte, seja um talento, seja uma ideia, seja o que for, o que eu pego e coloco para que todos vejam, eu estou expondo. E Jesus é o mestre em fazer isso quando o assunto é amor. E a gente vive num mundo, na verdade sempre foi assim, mas talvez as redes sociais tenham acentuado isso. As pessoas nessa de que estão super sinceras, que só querem falar a verdade, elas pisam nas outras pessoas. Não se importam com o que as outras pessoas vivem, sentem, passam. O que importa é o expor. E não importa se a pessoa está sendo exposta. As pessoas gravam um vídeo e jogam na internet, e expõem a outra pessoa.
e às vezes na própria vizinhança. Pega um erro de alguém e expõe na internet como se isso fosse revelar o que estava errado. Eu estou aqui em busca da verdade. Mentira. Não está em busca da verdade, não está. Está querendo expor o outro ao ridículo. Expor a outra situação, a situação da pessoa, expondo a pessoa. E é nessa mesma situação, neste mesmo palco, é o que acontece, essa história. Jesus está lá, está ensinando, aparecem os homens, apontam a lei, aparecem com o problema, adultério. Vem com o veredito, merece a morte. E junto com essa mulher estão os religiosos, e junto com os religiosos uma multidão sedenta por sangue, porque as pessoas gostam de ver o circo pegar fogo. As pessoas com as pedras nas mãos, como se nunca tivessem errado, se escondendo ou escondendo os seus erros atrás de uma pedra na sua mão. Porque a pedra na mão dessas pessoas dava-lhes a ela um status de superioridade àquele que seria apedrejado. E está a mulher ali naquele meio. E todas aquelas pessoas estavam com pedras nas mãos porque tinham certeza que haveria um apedrejamento. Se Jesus falasse assim, é verdade, a lei diz isso, pode apedrejar a mulher, eles iam apedrejar a mulher. Se Jesus falasse assim, não faça isso com ela, os fariseus iam dizer, está vendo? Ele é contra a lei do Senhor, vamos apedrejá-lo porque ele blasfema contra a lei do Senhor. E iam apedrejar o Senhor. Alguém ia ser apedrejado. Mas só que a situação se transforma de uma forma como só o Senhor poderia transformar. Só Ele poderia transformar aquela situação do jeito que Ele transformou. Eu não saberia o que dizer, talvez. Talvez você também não saberia o que dizer. Talvez disséssemos alguma coisa que iríamos contra nós mesmos ou contra a mulher. Não saberíamos, talvez, dar uma resposta tão própria. Mas isso não acontece com o Mestre. Isso não acontece com o nosso Senhor. E Jesus, por ser esse especialista do Mestre, ser mestre, especialista em expor o amor, ele não fez isso só aqui, logicamente, mas em tudo que ele fazia, como, por exemplo, na multiplicação dos pães. Que obrigação Jesus tinha de dar pães para aquela multidão toda? Ele deu a palavra, curou alguns lá e tal, e poderia despedi-los, que seria o mais correto, que talvez era a ideia mais sensata, e é a ideia que surge aos discípulos. Senhor, manda esse pessoal embora, cada um se vira com o que tem. Mas o Senhor não é assim. Ele manda aquele povo sentar e dá pão para aquele povo, dá peixe para aquele povo. E as pessoas comem até se saciar, porque Jesus é maravilhosamente o mestre do amor. Ele cura um homem que a Bíblia chama de mão mirrada, ele tinha a mão atrofiada. E Jesus, no lugar onde a palavra de Deus era lida, ele chama aquele homem para o meio e expõe aquele homem, e aquele homem não recebe amor, ele recebe ódio. Porque Jesus fala, será que é certo fazer o bem ou o mal? Curar ou matar alguém no sábado? E aqueles homens, os religiosos, não dizem nada. Jesus se entristece com aquilo, manda aquele homem, estenda a tua mão, porque você não vai deixar de receber o benefício que eu tenho para você por causa de corações endurecidos como pedra. E aquele homem estende a mão, a sua mão está curada. E as pessoas, ao invés de se quebrantarem com aquilo, ficam com mais raiva de Jesus ainda. Por quê? Porque Jesus expõe o amor de tal forma que ou você abraça isso, ou você se mantém longe. Não tem como ficar no meio termo do amor do Senhor. Jesus ressuscita o filho de uma mulher que sequer pediu. Jesus vai chegando numa cidade chamada Naim, Lucas 7. E ele vem com uma multidão eufórica de grandes coisas que ele vinha fazendo. Quando ele chega nas portas da cidade, tem um enterro. E ele bate os olhos, era uma viúva. E o enterro era do seu filho único. Jesus tem compaixão por aquela mulher. Ela não fez uma oração. Não clamou, não correu aos pés de Jesus.
Mas aquela situação levou Jesus a ela. E Jesus manda parar, toca no menino, levanta, entrega ele para sua mãe. E transforma toda aquela situação. A crucificação é a maior exposição do amor do Senhor. Debaixo do ódio dos homens, debaixo de uma religiosidade vazia, falsa, maligna, as pessoas cravaram Jesus na cruz. Era tudo parte do plano do Senhor. Mas os corações não se quebrantaram. E é onde seria o palco da vergonha, onde seria o palco da humilhação, foi o palco da exposição maior do amor do Senhor, chamada a paixão de Cristo, que daqui a pouco, em abril, a gente vai estar comemorando. A cruz tem um símbolo tão importante, transformador, que as pessoas até hoje carregam a cruz. Não a cruz que Cristo disse, mas o desenho da cruz. As pessoas andam com a camisa, com a cruz estampada. Você já deve ter visto. As pessoas têm um cordãozinho, um brinco com a cruz, tem um caderno com a cruz, coloca uma capa no celular que tem um desenho de uma cruz, a tela do computador às vezes tem uma cruz. A gente, quando vai fazer o desenho de alguma coisa do Evangelho, a gente desenha uma cruz. Aquilo que era símbolo de dor, de morte, de maldição, onde as pessoas deveriam ter aversão quando olhassem a cruz, por causa de quem foi crucificado nela, tudo mudou. As pessoas têm prazer em dizer que somos o povo da cruz, estamos aos pés da cruz. Vê se alguém anda com algum cordão de cadeira elétrica. Só se for algum sádico. Mas e a cruz? Jesus mudou o símbolo da cruz. O símbolo da cruz vazia é o símbolo do amor do Senhor manifesto naquele Gólgota. Porque é assim que o Senhor faz. Hoje estamos aqui fazendo a exposição do amor do Senhor. Eis o corpo e o sangue do Senhor para aqueles que têm parte com Ele e querem morar com Ele um dia. Estão aqui os elementos seguindo a ordem que Ele deu. Fazer isso sempre em memória de mim. Isso é um Deus de amor. E nesse texto que a gente leu, como eu estava dizendo, Jesus faz uma reviravolta. Ali houve uma exposição do pecado para a morte. E parecia que não tinha jeito, não tinha como alterar. A lei estava escrita. Mas Jesus, com a sua sabedoria e o seu amor, que sai pelos seus poros, Ele transforma. Uma situação de exposição de pecado e de morte, Jesus transforma em uma exposição de perdão e de vida. Os homens chegaram com a lei, simplesmente a lei, e Paulo vai dizer que a letra por si só, puramente, ela gera morte. Quem vai se salvar simplesmente com a lei? A lei é para apontar para o pecado, mas estava alguém ali que era maior do que o pecado e não tinha pecado e poderia perdoar o pecado. E faz isso revelando o amor do Senhor. Aqui nesse texto, e eu vou ser breve, Jesus faz a exposição do amor e eu quero falar 5 coisas, 5 maneiras que Ele faz isso. Primeira, Jesus faz a exposição do amor de forma pedagógica e abrangente. Ele não citou nenhum texto. Ele, de forma prática, ele ensinando de forma prática e abrangente, porque todos entenderam e aprenderam. Dos mais velhos aos mais novos, todos que estavam lá. Jesus vai, eles expõem o pecado da mulher, Jesus vai e expõe eles mesmos. Fala assim: vocês estão certos, a lei diz isso mesmo, e eu concordo, ela merece a morte mesmo. Estou vendo que vocês já estão com as pedras nas mãos, mas a gente precisa ter um primeiro para atacar essa pedra. Então eu quero convidar que o primeiro a atacar a pedra seja aquele que não tenha pecado. Jesus inverte. Todos os olhos estão numa mulher pecadora. Com uma simples palavra de amor, Jesus inverte e aqueles homens passam a olhar para si.
Eles tiram os olhos daquela mulher e colocam os olhos na sua própria consciência. Começam a olhar para dentro de si e percebem que não são melhores que ela. Não são. Por quê? Porque Jesus faz isso com amor. Ele não foi lá e pegou aqueles homens pelo pescoço, sacudiu, abraçou a mulher, mandou ela correr, ou fez alguma coisa revolucionária, não. Ele simplesmente fez uma reviravolta em forma prática e abrangente. E diz o texto que dos mais velhos, todos começaram a sair. Quanto mais tempo de vida nós temos, mais erro nós cometemos. E Jesus faz com que eles pensem nisso. Jesus não anulou a lei. Jesus não disse, não merece a morte não. Jesus disse, merece sim. Mas assim como ela merece, veja se vocês também não merecem. E aqueles homens passam a refletir e ver que as pedras que eles levavam para aquela mulher caberia muito bem a eles. O problema é que o pecado deles talvez não tenha sido exposto, mas o dela foi. E sem que Jesus desse mais uma palavra, aquelas pessoas vão saindo, deixam as suas pedras, porque aquelas pedras poderiam ser contra eles mesmos. Eles vão saindo e deixam aquilo tudo para trás. A exposição do amor do Senhor, ela ensina as pessoas e abrange todas as idades. Por isso que todos precisam de salvação. As crianças precisam de salvação. Os pré-adolescentes, os adolescentes, os jovens, todos precisam ouvir a mensagem de amor do Senhor. Porque a mensagem que Ele tem é de amor. Porque é o amor que cobre a ira vindoura. Precisamos estar debaixo do amor do Senhor. Outra coisa que a gente aprende é que como Jesus não anulou a lei, a exposição do amor do Senhor revela a essência da lei. Os homens mais à frente vão perguntar para Jesus, então me diga aí, qual o melhor ou maior dos mandamentos? Jesus vai dizer, eu vou dizer para você, ame a Deus acima de todas as coisas. Até aqui eles estavam todos satisfeitos. Então é isso. Não, peraí. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como você ama a si mesmo. Aqui, Jesus está ensinando para eles que a lei não é simplesmente uma lei para seguir. A lei tem algo que ela quer informar. E o que a lei está informando é que a lei tem base no amor. E quem sabe ainda esse ano eu volto a falar sobre o decálogo, como eu falei há 3 anos atrás. Porque nos próprios 10 mandamentos, o decálogo, Deus já está ensinando que Ele quer que cada um reflita sobre si. Êxodo 20 vai falar de 20 mandamentos, os 4 primeiros a respeito de Deus, os 6 últimos a respeito do próximo. E o último mandamento é: não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, os bens do teu próximo, não cobiçarás. Eu te pergunto, quem no Antigo Testamento foi apedrejado porque cobiçou? Pode ter sido apedrejado porque levantou uma imagem, porque não adorou a Deus, porque não honrou o pai e mãe, pode ter sofrido algum dano por causa de alguma coisa, mas e por causa da cobiça? Porque a cobiça requer exame, autoexame, porque a cobiça, quem vê, é só Deus que percebe dentro do coração, e cabe ao homem coragem para colocar isso para fora e expor a cobiça. Aonde no texto sagrado apareceu uma alma que disse assim: Moisés, pequei. O que você fez? Cobicei. Não apareceu ninguém. Porque os homens estavam presos à letra. A lei que revela o pecado, esquecendo que a lei revela um pecado por um propósito, para revelar o amor do Senhor sobre o pecado. E aqui Jesus não perde a oportunidade de demonstrar que o amor é a essência da lei. Ele não precisou dizer, não, esqueçam esse texto. Não, deixa esse texto para lá.
Ou não precisou ir para a parte judicial e dizer, ok, mas cadê o homem? Porque a lei diz que o homem e a mulher devem ser apedrejados. Cadê o homem? Para que seja apedrejado junto. Ele não precisou seguir nenhum outro caminho. Ele simplesmente revelou a essência da lei, que é o quê? O amor. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como você ama a si mesmo. E assim você vai cumprir toda a lei. É a palavra do Senhor que diz para nós. Terceira coisa que a gente aprende nesse texto, que Jesus faz a exposição do amor como remédio para o falso religioso. Ele está dando a oportunidade das pessoas que estavam ali com as pedras nas mãos refletirem, mas o falso religioso, eu digo falso religioso, porque quando a gente fala a palavra religioso, ela já tem uma conotação já pejorativa. Quando a gente fala, essa pessoa é religiosa, a maioria das vezes a gente já acha que aquele cara religioso tem a ver com uma pessoa que não serve a Deus com integridade. Não. Religioso é uma pessoa que é devota ao Senhor, servo de Deus. Ele é um religioso. Ele está ligado através de Cristo a Deus. Religião, religação ao Senhor através de Cristo Jesus. Mas ali tinham falsos religiosos. Falsos religiosos vivem uma falsa verdade, que é mentira. Vive uma falsa vida de adoração, porque não adora a Deus. Não adora. E ali Jesus estava dando uma oportunidade, muito mais do que salvar uma mulher. Jesus estava dando oportunidade para que todos que estivessem ao redor fossem salvos. Porque quando Jesus fala, ele é abrangente. Jesus não estava só defendendo a mulher. Na sua sabedoria, ele estava dando oportunidade para aquelas pessoas refletirem. Que vida que você tem, que você diz que é um servo de Deus? Ele estava dando a oportunidade para a pessoa que às vezes gosta de apontar o dedo para o outro, dizer, ei, tu já tirou aí o argueiro do teu olho? Já tirou a trave do teu olho para querer tirar o argueiro do olho do teu irmão? Porque quando você quer expor o seu irmão, quando você fala do seu irmão, você está se colocando num patamar de superioridade. Eu digo dele, eu falo dele, porque ele merece que falem dele, porque ele não vale nada. Eu me coloquei num patamar de ser superior a ele. Eu estou acima, ele abaixo. Tem alguma coisa errada. Essa religião é vã e é vazia. Não é essa religião que o Senhor fala. Tiago, irmão do Senhor, vai escrever na sua carta, no primeiro capítulo, versículo 28 ou 29, religião que agrada a Deus vai cuidar dos órfãos, vai cuidar das viúvas. Tem que ter expressão, porque o amor não é uma letra, não é uma lei, não é um dito escrito. Amor é expressividade, é expor. Não é simplesmente estar escrito em algum lugar que ama. Amor tem que ter expressão, porque senão tem alguma coisa errada. Se a sua religião não tem expressão de amor, a sua religião é vã, é um falso religioso. E Jesus está dando oportunidade para aqueles homens, deles poderem compreender que não eram as suas roupas, não era o seu conhecimento, não é porque eles sabiam de Gênesis a Deuteronômio de cós salteado que fazia deles alguma coisa melhor do que os outros. Não é porque eles serviam ao Senhor como sacerdotes que fazia eles melhores do que os outros. Era uma religião vazia e Jesus estava dando oportunidade para eles. Quarta coisa, Jesus faz a exposição do amor para transformar a voz de acusação em silêncio de reflexão. As pessoas sequer pensavam enquanto estavam ali. Você acha que tinha alguém preocupado? Quem era aquela mulher? Você acha que alguém que estava com as pedras na mão estava preocupado? E que levou ela a ter uma vida como ela estava tendo? Como ela chegou àquilo? Acha que tinha alguém preocupado com isso? As pessoas queriam era que ela morresse. Queriam atacar pedra. Queriam ver o sangue escorrendo. As pessoas não estavam preocupadas com aquela vida que estava ali. A voz de acusação é muito forte.
E Jesus não precisou que falasse para ninguém calar a boca. Jesus não falou assim, shh, ei, que gritaria é essa aí? Que alvoroço é esse? Todo mundo me perguntando o que eu faço, o que eu vou fazer, qual é a minha opinião. Peraí, que coisa é essa? Ele não precisou. Quando ele diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, ele calou a voz de acusação na hora e trouxe o silêncio da reflexão. Quem eu sou? Hoje é noite de ceia. Hoje não é noite de pensar em quem é o outro. Como na verdade nenhum nunca é, né? Mas hoje é a noite de você pensar quem é você. Porque andar com as pedras na mão para atacar nos outros, aquele ali é isso, esse fulano é isso, esse aqui é isso outro. Isso é fácil, irmão. Não precisa amor para isso, não. É só ter alguém que te dê uma ordem, ter uma lei que te mande fazer. Vamos lá, para matar, vamos matar. Para quebrar, vamos quebrar. Para expulsar, vamos expulsar. Como se fôssemos melhores do que alguém. As pessoas, principalmente os religiosos, ficaram muito brabos. Por quê? Porque Jesus trouxe todo mundo, tirou todo mundo do nível que estava para colocar no nível daquela mulher. Colocou todo mundo na mesma prateleira. Tá gritando com essa voz aí, cheio de argumentos. Fez com que todo mundo se calasse. E no silêncio, mas nenhuma palavra foi dita depois para quebrar ele. As pessoas foram embora pensando em quem eram. Por quê? Porque a exposição do ódio faz com que a gente queira que o outro morra. Mas na exposição do amor, antes de pensar que o outro morra, eu penso, mas poderia ser eu. Eu não sou melhor do que aquele cara que está usando drogas lá na linha do trem. Eu não sou melhor do que aquela pessoa que não tem um estudo e tal. Eu não sou melhor. Eu não sou melhor porque o meu salário é esse. Não sou melhor. Eu não sou melhor porque eu moro. Eu não sou melhor em nada. Estamos todos equiparados aos pés da cruz. Jesus faz com que todos eles se calem. E não precisou dar um grito. Não precisou dar uma ordem. Com amor, ele fez com que todos se calassem e fossem embora refletindo em quem eles tinham sido. Por último, Jesus faz a exposição do amor que absolve o pecador, mas condena o pecado. Mas Jesus, a mulher era pecadora. Era pecadora. E Jesus não disse que ela não era. Depois que todo mundo sai, que fica só ele nem está dando atenção àquilo, ele está sentado escrevendo no chão. E aí fica um monte de gente querendo especular, né? O que Jesus estava escrevendo, o que ele estava escrevendo. Aí alguns mais corajosos, entre aspas, vão dizer assim, Jesus estava escrevendo no chão o pecado daquelas pessoas. Jesus não expõe pecado não, quem expõe pecado é Satanás. Jesus apaga o pecado, ele perdoa. Não era isso que ele estava escrevendo. Chega lá no céu, você pergunta, porque eu também não sei. Assim, o que tu está escrevendo lá? Eu fiquei curioso. E aí Jesus escrevendo no chão, quando levanta a cabeça de novo, só está a mulher, intacta, parada, no mesmo lugar. Não se deu o trabalho de mover uma unha da onde ela estava. Tamanho veredito que estava sobre ela, era a morte. E depois que Jesus fala, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquela mulher parada, talvez com os olhos fechados ali, sem se mexer. E aí sai um, sai o outro daqui, outro. Não sei quanto tempo demorou. E Jesus não ficou preocupado. Daqui a pouco, Jesus levanta a cabeça de novo. Mulher, eles chegam falando assim, eis aqui uma adúltera. Jesus volta para ela e fala, mulher. Ele não falou assim, adúltera? Não. Mulher, aonde estão os teus acusadores? Tem alguém aí? Não, foi todo mundo embora. E aí Jesus fala, bem,
Então só está eu e você aqui, a gente precisa definir essa situação. Porque você sabe que errou. Mas eu não te condeno. Vai e não peques mais. Porque o amor que o Senhor expõe para nós, ele absolve o pecador, não o pecado. Você vai, mas aquilo que você cometeu fica. Você vai, mas isso que você tem carregado tem que, joga isso no lixo. Você quer ter uma vida nova? Vai e não peques mais. O Senhor, vivemos num tempo agora de que as pessoas, em nome do amor, a expressão do amor, a dimensão do amor do Senhor, vale tudo. Porque afinal de contas o Senhor nos ama de qualquer jeito. Então não importa se eu pecar, porque o Senhor vai me perdoar. Não importa a vida que eu tenho, porque o Senhor vai me perdoar, porque Ele me ama, porque o Senhor me ama. E debaixo de uma teologia errada, furada, demoníaca, as pessoas desprezam o amor do Senhor. Paulo vai falar, porque no pecado o Senhor revela o seu amor, por causa disso eu vou pecar mais ainda? Claro que não, Paulo vai dizer aos romanos, não. 1 João vai dizer assim, filhinhos, não pequeis, mas, entretanto, todavia, sobretudo, porém, se você pecar, tem um advogado, fica tranquilo. Ele está dizendo o quê? Não é para ter uma vida de ser vergonhice. Não é para ter uma vida em comunhão com o pecado, fazendo o que eu acho que deve fazer, indo contra o que o Senhor diz para fazer. Seja o que for. O da mulher era adultério. Adultério, todo mundo, merece a morte. E o linguarudo? E o cobiçador? O que vai fazer toda a diferença para que você valorize a exposição do amor do Senhor vai continuar sendo você. Eu e você. Assim como aquelas pessoas que estavam ali ao redor precisaram abrir mão da condenação dela para pensar que eles também estavam na mesma situação, nós precisamos lembrar disso. Porque o texto, essa história que está colocada aqui, reflete muito bem a nossa história, a minha e a tua. Jesus está ali, o texto vai dizer que Jesus está sentado. E as pessoas estão chegando. Aqui, o pecado. Aqui, a lei. O que o Senhor vai fazer? O que o Senhor diz? Jesus está calado. Penso eu, Jesus assim, não estou acreditando. O pessoal está cometendo um erro tão grande como esse. Todos aqui querendo encobrir o seu erro, expondo o erro do outro. Quando a Bíblia diz que o amor cobre multidão de... As pessoas não estavam entendendo. E Jesus, talvez, imagino eu, perplexo assim, não estou acreditando que esses homens chegaram a este ponto de querer mostrar santidade revelando o pecado do outro. Olhem para esse, hein? Olhem para essa pessoa aqui, olha como é que ela é pecadora. Para fazer com que os olhos estejam na outra pessoa e não em mim. Porque talvez, se as pessoas olharem bem para nós, vão ver em nós igual ou pior. E aí Jesus está sentado. E aí Jesus se levanta. Diz o texto, na minha versão, que ele se ergue. E quando ele se ergue, ele dá uma palavra. E não foi uma palavra que fulminou aqueles homens. Não foi uma palavra que excluiu aqueles homens. Mas foi uma palavra que fez com que cada um deles refletisse em quem eles têm sido. E para dizer assim, não somos melhores do que ela, não. Só a mulher ficou. E aquela que ficou recebeu o perdão, o amor e a recomendação. Vai e não peques mais. Éramos nós. A lei do Senhor foi dada, a lei para expor, revelar o nosso pecado. Você só sabe o que é errado quando tem uma lei para dizer que é errado.
Quando tem uma lei que está dizendo que está errado, a gente sabe. E toda lei tem uma punição. E ali tinha uma punição, e nós também tínhamos. O salário do pecado, a Bíblia vai dizer que é a morte. Você trabalhou, é o salário. Você trabalhou, viveu um período em prol disso, você vai receber a paga do teu trabalho, do que você fez, do que você merece, é o salário. Por isso Paulo, com muita sabedoria, vai usar a tipologia de salário, porque é o que merece. E aí vem Jesus, o mestre da exposição do amor, e dá aquilo que a gente não merece. Por isso que é graça, é um favor imerecido. Ele fala assim, ó, eu resgato você, eu tiro você dessa situação, apago os teus pecados, vai e não peques mais. Nós éramos como aquela mulher, estávamos expostos pela lei, estávamos expostos para ser mortos, porque era isso que merecíamos por causa dos nossos pecados. Mas porque Jesus se ergueu, porque Jesus foi erguido na cruz do Calvário, ele disse para nós também, cadê os teus acusadores? Quem são, onde estão as pessoas, ou as vozes de acusação? Vai e não peques mais, porque ninguém tem direito de te acusar. Ah, pastor, mas Satanás acusa. Mas ele é acusador, um dos nomes dele é esse, ele vai ficar fazendo isso o tempo inteiro. Mas você vai ficar dando trela para cão vencido, cachorro morto? É cachorro morto, já está vencido, já está condenado, já está aguardando a condenação, não tem mais jeito para ele. E eu vou perder a minha jornada para ficar dando voz a isso? Eu prefiro que nos meus ouvidos entre a voz do Senhor dizendo, filho, vai e não peques mais. Hoje a gente está aqui por causa da revelação, a exposição, a manifestação do amor do Senhor na cruz do Calvário. Eu não estou aqui porque eu mereço, não sou melhor do que essa mulher. Você não está aí porque merece, não é pelo seu tempo de igreja, não é porque você sabe da Bíblia, não é porque você acha que é mais crente do que alguém. Você e eu estamos aqui debaixo da graça, favor imerecido, porque o que a gente merecia era o apedrejamento, a morte, o pecado fazia isso com a gente. Mas fomos alcançados pelo amor do Senhor como aquela mulher. Você pode imaginar como foi a vida dessa mulher quando ela saiu dali? Qual era a perspectiva dessa mulher quando ela chega a Jesus com aqueles homens dizendo que ela ia ser apedrejada? Qual a perspectiva que ela teria de sair dali viva? Nenhuma. Ela só estava esperando começar o massacre, só isso que ela esperava. E ela foi totalmente surpreendida e teve a oportunidade de viva voltar para casa. Provavelmente a vida dessa mulher não foi a mesma. Alguns estudiosos dizem que essa mulher poderia ter sido Maria Madalena e depois ter se transformado nesta seguidora ferrenha, depois que Jesus fez isso com ela, livrou ela dessa vida de prostituição, desses demônios que ela tinha, teve uma vida de seguir ao Senhor. Não sei se foi, mas eu tenho certeza que quem tem o encontro real, quem tem a percepção real de que ia morrer e por causa do Senhor tem vida, não vive sua vida do mesmo jeito, não vive da mesma forma. Por quê? A gente tem uma dívida com o Senhor. O que Ele fez por mim e por você, ninguém poderia fazer. E se estamos aqui hoje, é porque o Senhor expôs o amor dele para nós. E a gente aceitou, está seguindo. Mas o pecado não pode seguir a gente.